Olá, no ar mais um Good News, que hoje vem com o primeiro episódio de uma série especial. Dá só uma olhada. A partir de hoje, uma série em 2 capítulos mostra a importância e a vida dentro da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Auge e decadência. A vida dos seringueiros que vivenciaram a melhor época da borracha e hoje precisam se adequar aos novos tempos. A esperança no replantio e manejo sustentável da árvore de seringa aumenta o volume da produção de látex e fortalece a comercialização dessa matéria-prima. Direto da mata para a fábrica. A produção de camisinhas com a borracha sustentável traz valor social e econômico. Açaí, castanha do Brasil, as sementes da vez no Acre. Elas incrementam o orçamento da família da reserva e ainda fazem bonito no mercado internacional de alimentos. E ainda neste programa, direto da Indonésia, um esperto macaquinho aderiu à onda selfie e tira fotos de si mesmo. E também um resgate emocionante de uma pantera agita o Refúgio Nacional da Flórida, nos Estados Unidos. Antes de te levar para conhecer a vida e a riqueza natural concentradas na reserva Chico Mendes, lá no Acre, dá só uma olhada no que um espertinho macaco da Indonésia aprontou. Um macaco resolveu dar uma de fotógrafo na Indonésia. O espertinho se aproveitou da distração de um turista brasileiro durante uma visita no templo de Uluwatu, em Bali, e não economizou nos cliques. O lugar é de tirar o fôlego. Vale lembrar que em Bali os macacos são considerados sagrados e estão por toda parte. Facilmente se misturam com os visitantes e nessas horas aproveitam para receber paparicos. Mas os guias dão alerta. Os turistas devem ter cuidado com objetos pessoais. Tudo porque, se bobear, os curiosos macaquinhos pegam mesmo. Algo que o curitibano Ailton Schoenberg não levou muito a sério. Na hora em que foi alimentar alguns dos animais, um macaquinho pegou a câmera e saiu correndo. O fotógrafo amador aproveitou até para fazer algumas fotos. Mas no final deu tudo certo. E o dono recuperou o equipamento só com alguns arranhões. Que susto, hein? Até mesmo o macaquinho da Indonésia aderiu ao selfie, essa onda de tirar foto de si mesmo. E agora, uma boa notícia. O resgate de um felino recém-nascido agita o Refúgio Nacional da Flórida, nos Estados Unidos. O resultado você vê agora. Biólogos norte-americanos salvaram um filhote de pantera que corria risco de vida. Ele estava sozinho no meio da mata de um refúgio nacional para animais da espécie na Flórida. O pequeno felino, de apenas 1 semana de vida, estava com a temperatura do corpo muito baixa e não respondia a estímulos. O filhote teve que ser transportado às pressas para um hospital veterinário, onde recebeu os cuidados de emergência. Depois do susto, deu tudo certo. Pouco depois, já dava para ver a panterinha ativa, bebendo leite e com olhares de curiosidade. A pantera da Flórida, como é conhecida a espécie, está ameaçada de extinção. Calcula-se que existam apenas 100 animais em liberdade. Agora que está tudo bem, o animal vai se mudar para o zoológico da cidade de Tampa, onde poderá sobreviver ao lado de mais 6 panteras. Agora sim, preparado para mais uma aventura no Good News? Horas e horas de estradas esburacadas, trilhas a pé ou aventuras de moto.
Árvores caídas, escassez de água e sol, muito sol. A convite do ICMBio, um órgão federal de fiscalização e proteção das unidades de conservação do Brasil, a nossa equipe embarca numa expedição pelo interior da reserva extrativista Chico Mendes, a primeira do país, conhecida internacionalmente pela sua história. Durante 16 dias, o repórter Rafael Daguano e o cinegrafista Marcelo Santa Clara conferiram de perto como é a vida dentro da Resex e a riqueza natural deste reduto. Um território de divisas. De um lado o Peru, mais ao longe a Bolívia e deste aqui, o Brasil. Estamos no Acre, estado brasileiro com mais de 164 mil quilômetros quadrados. Um pedacinho do Brasil coberto por floresta amazônica e pouco povoado, mas historicamente conhecido por uma árvore, a seringa. No passado, a seringa foi o motivo de muitas mudanças por estas bandas e até hoje está no centro das discussões que envolvem estas terras, principalmente as localizadas dentro da reserva extrativista Chico Mendes, onde começa a nossa aventura. Nossa expedição pela floresta amazônica começa aqui. Iremos percorrer a trilha Chico Mendes, com 223 quilômetros de extensão. A maior parte do caminho faremos com caminhonetes 4x4 e depois iremos de barco até a cidade de Chapuri, conhecendo a vida de quem mora aqui na reserva. Por aqui nada de placas, nomes de ruas ou números de casa. Para transitar nesta mata densa é preciso saber como ela é estruturada. A reserva é cortada por ramais, estradas de terra consideradas largas para a mata e estreitas para nós. Os ramais dão acesso aos 48 seringais da Resex. Funcionam como base para a comunidade local. Mas para chegar às casas das pessoas, que aqui são chamadas de colocação, é preciso enfrentar os varadouros, as trilhas no meio da mata. Caminhos usados para escoar a produção, comunicação entre seringais, pessoas e principalmente informações. A distância entre um ponto e outro, por aqui tudo é medido a pé, mais ou menos 12 km por hora. A bordo do carro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, seguimos viagem até o Seringal Guanabara, nossa primeira parada. A recepção sempre é feita na varanda da casa e, pelo que parece, chegamos em boa hora. Vamos, Sam, pode ir, cara. Agora, com o estômago cheio, hora de caminhar. Bom, a gente está atravessando aqui uma ponte feita com uma árvore. A gente está em uma das varações da comunidade local aqui, um dos núcleos. E agora a gente vai acompanhar aí a instrução da retirada do açaí. Os olhos buscam lá no alto os cachos de açaí e diante da gigante palmeira começam os desafios. Os mais experientes repassam o que sabem aos demais e demonstram as técnicas conhecidas. Então ele vai fazer várias varinhas dessa na mata e deixar o açaí pendurado. Vai tirar e pendurar aqui. Quer dizer, não vai tirar o açaí do cacho ainda? Ainda não. Ele faz a retirada da árvore, do açaizeiro. Do açaizeiro, deixa pendurado aqui até a hora de debulhar. Na hora de debulhar, hoje ou amanhã, ele não pode passar de 24 horas. Tem que debulhar antes das 24 horas. E o rapaz tem mais 24 horas para chegar com ele na indústria. Se não chegar, ele perdeu. Perdeu. 48 horas tem que estar processado. São 2 dias para fazer toda a colheita. Toda a colheita e processamento. No terceiro dia, ele já tem que tá com açaí dentro refrigerado. É um Esse pano. É o método tradicional, o método antigo. Não tem segurança nenhuma. Se ele escapulir dali, já era. O final dele é chão, caixão. Ali é só um pano. É só um saco, uma fibra. Ele chama de pecunha. Pode descer. Olha como é que ele desce, olha a velocidade que ele desce. Profissional. Francisco, quanto tempo você já sobe em açaizeiro? Agora eu não lembro, mas eu acho que tem uns 10 anos que fosse isso. 10 anos. E essa prática aí?
Só que eu enfrentei mesmo. É? Já caiu alguma vez, não? Graças a Deus que não. Levou susto? Nunca. Sempre desse jeitinho. Você sobe o quê? Uns 20 metros quase? Na verdade tem pé de 30 metros. 30 metros de altura. E a renda? Compensa? É, compensa que você tem o seu dinheiro todo mês, mas é uma rendazinha pouca. Mas complementa. Dependendo do que você tira, né? Mas complementa a renda aí. E é bom tirar isso aí? Eu acho bom. Na verdade é preciso, eu acho bom. O público reunido na base da Palmeira é formado por moradores da Resex, técnicos e fotógrafos do ICMBio, a equipe do Good News e Úrsula. Nos últimos meses, a antropóloga social tem acompanhado de perto as comunidades da reserva e, com elas, busca novas possibilidades de fonte de renda para as famílias que vivem da mata. E neste caso, a cadeia do açaí é apenas uma delas. Quer dizer, se toda essa técnica se dissipar aqui pela região, isso aí vai virar uma renda boa para eles, né? Porque o potencial do açaí é grande, né? Só que eles não têm ainda a tradição de subir, de pegar, de prender, né? Então esses são os primeiros passos que a gente está ensinando para eles. Para aproveitar essa potencialidade grande que tem aqui na reserva. Quer dizer, aproveitar o máximo que a reserva pode, de extrativismo natural aí, que a reserva pode oferecer. Na questão do açaí, né? Mas tem ainda muitos gargalhos, o transporte, porque é longe, os ramais, no inverno quando chove, o caminhão não pode pegar o açaí aqui, aí eles têm que pensar como é que chega o açaí até o caminhão. Tem as carroças do boi que eles podem usar, mas muito açaí está bem longe na mata, né? Aí eles têm que carregar nas costas, é cansativo, né? Na reserva moram mais de 10 mil pessoas. O açaí complementa a renda de 2% desses moradores. Ou melhor, 50 famílias de 5 comunidades da Resex. Um trabalho feito a custas de suor e riscos. Na tentativa de minimizar o perigo, algumas ferramentas entram em cena. A nova técnica dá mais segurança e agilidade na hora da colheita do açaí, mas não alivia o esforço. Um esforço que compensa. Depois de anos trabalhando com a seringa, seu Aldecir resolveu mudar para o açaí. O motivo? Ele mesmo explica. A borracha acabou. Borracha não tem mais. Tem um valorzinho, mas só que ninguém corta mais. Porque nem nós tivemos falando do negócio do governo, negócio do subsídio. A borracha ela é vendida por R$1,40. Esse é o preço do mercado. Aí tem um subsídio, não sei de quanto, 70 centavos, 90. Tem 2 subsídios que ela vai para um valor de R$3,80. É que é o preço do quilo da seringa. Mas esse subsídio, tá aí ela que formou hoje. A democracia mais triste do mundo para o doutor receber. Esse subsídio. É muito trabalho, burocrático. É muito trabalho, é democracia, documento, é muita coisa. Aí tem que estar lá no banco. Quando bota o dinheiro no banco, não pode passar uma semana, né? 8 dias, né? Aí o seringueiro tá aqui dentro da mata, que vai saber que o dinheiro tá lá na conta dele? Na hora que sabe, vai lá, já passou, o dinheiro já recueu. Então não vale a pena. Não vale a pena se contar com o seringa, né? Agora, vale a pena contar com ele. Se ela desse mesmo 4 ou 5 reais o quilo da seringa, mas se o seringueiro chegasse lá no mercado, vendesse e recebesse. Tivesse uma cultura para pagar. Na hora. Na hora. Mas isso não existe. Durante anos, a coleta de látex, este leite branco que escorre da árvore de seringa, foi o principal produto tirado da mata. Nos anos 80, o Acre era o terceiro maior contribuinte tributário da União, graças à borracha. Ela representava 25% das exportações. Nesta época, a borracha era sinônimo de riqueza e motivo de conflitos. De um lado, os fazendeiros da região, que queriam o monopólio das terras e na compra e venda da matéria-prima. De outro, os seringueiros, que recebiam muito pouco pelo material coletado no meio da mata e viviam em condições de extrema pobreza. Em meio a tanta luta, o nome de um seringueiro ficou conhecido por estas bandas. Chico Mendes, o ativista ambiental e sindicalista, foi o principal líder do grupo contrário aos fazendeiros. Lutou pela preservação da floresta, de suas seringueiras nativas e pelo valor do trabalho de pessoas como o seu Aldecir. Para quem tem parte da vida ligada à história dos seringais do Acre, a paixão ainda fala mais alto. Se dependesse de você, você voltaria a fazer seringa? Voltaria. Se a borracha desse dinheiro, eu ainda tenho coragem de cortar a seringa. Por quê? Se
Se ela desse R$10 o quilo da borracha, eu corto a seringa. Por quê? Porque eu gosto da seringa. É. Se ela desse R$10, eu ia cortar a seringa ainda. Agora, porque pelo valor que ela não tem, que a gente não estimula mais de cortar ela. É porque a relação assim, porque a gente se criou-se nela, né? A gente, nossos pais, criou nós, tirando o leite dela para sobreviver nós. E eu tenho paixão por ela, eu não tenho coragem de chegar numa árvore dessa e matar ela não. Derrubar ela. Emociona, né? O dia acaba para nós na mata. Nos pensamentos fica a curiosidade do que iremos encontrar mais adiante. No dia seguinte, pé na estrada, desta vez beirando a reserva. Saímos de Brasileia, rumo ao município vizinho, nossa próxima porta de entrada para conhecer um novo trecho e histórias da Resex Chico Mendes. Nós estamos no município de Assis, Brasil. Aqui ao fundo, uma ponte sendo construída. Ela é que faz a ligação entre o município e a reserva extrativista, com cerca de 980 mil hectares de área. O período é de chuvas no Acre, o que significa dificuldades de locomoção de um trecho a outro. Pela frente, cerca de 36 quilômetros. É isso mesmo? Daqui até onde a gente vai andar de carro, quanto tempo? Uma hora? 36 quilômetros mais ou menos. 36 quilômetros. O quê? Uma hora? Aproximadamente. Aproximadamente uma hora. A gente vai até a escola da divisão. Até a escola da divisão. Lá a gente já encontra o pessoal da comunidade local, né? Então, beleza. Vamos lá? Vamos. Nos ramais que cortam a floresta amazônica, basta um olhar atento para encontrar as belezas que existem por aqui. No caminho, cruzamos com um morador antigo da região. Chegamos à colocação Chapuri, Seringal Curiê. Agora, mais à vontade com a nossa presença, seu Francisco nos recebe com um cafezinho, o tradicional boas-vindas. E lá mesmo, na cozinha, conta como era a vida de seringueiro. E quantas madeiras o senhor cortava? Não tinha limite certo assim, porque as estradas antigamente tinha estrada de 200 madeiras, tinha delas que tinha 180, outras 150 e assim. A menor das estradas que eu cortei, no período que eu cortava, era 130 madeiras, né? Isso num dia? Num dia, dá 2 outros, né? Corta e colhe, né? Corta e colhe. É. Corta até 11 horas mais ou menos e de 11 horas para frente vai colher. O senhor cortou madeira então até, tirou seringa até 13 anos atrás, mais ou menos. Era bom? Era até bom. Mas no meu tempo era da. Comecei da borracha em bola, né? E aí por muito tempo ainda. Ela cortava quando chegava aqui, se aquele leite e fazia fogo na fornalha lá, ia defumar aquele leite até 8, 9 horas da noite. O pessoal foi florescendo e deslargando. Hoje em dia está praticamente parado, né? Esse negócio de borracha. Na esperança de que tudo se ajeite, o seringueiro espera. Enquanto isso, técnicos do ICMBio tentam mapear as principais necessidades e encurtar a distância entre a esperança de seu Francisco e a realidade na mata. Os desafios que a gente tem na reserva é fazer com que as políticas públicas cheguem aqui efetivamente, entendeu? Porque as pessoas vivem numa área diferenciada, uma colocação distante 2 horas uma da outra. Você não tem moradores próximos. Então você possibilitar saúde, educação, assistência técnica, tudo é mais difícil, não é simples, entendeu? Na cidade você tem um serviço de SAMU, quando você tem uma emergência, liga lá e vem uma ambulância te buscar. Aqui, numa varação dessa, entendeu? Você tem que caminhar 2 horas para uma casa, uma colocação, 2 horas até outra. Na verdade, se alguém fica doente, as pessoas vão buscar de rede e trazem na rede, entendeu? Com alguma coisa, né? Como é que o Estado viabiliza um serviço diferenciado para uma população que vive na floresta?
eletrificação, não tem como passar fio. Então, a solução é o quê? Placa solar, né? Mas não chegou ainda, né? Educação, se uma criança mora muito longe, não tem a classe, a série que ela está cursando na comunidade dela, ela vai morar na casa de um parente, né? Saúde, como é que você possibilita uma saúde diferenciada, num modelo diferenciado para uma população que vive diferenciadamente? Esse é o desafio. Enquanto as modernidades não chegam, a comunidade se vira e se cria, como pode. Essa turma, por exemplo, tem aulas ao ar livre. Ainda não foi possível construir mais uma sala de aula. Mesmo com pouco espaço, todos são bem-vindos. Como Osélia, ela começou a estudar aos 18 anos. Antes disso, era a distância seu maior obstáculo. Hoje, ficou mais fácil, vem de transporte escolar, mas não é assim para todos. Tem uns que ainda não dependem do transporte, porque eles vêm de pé. Tem uns que andam umas 2 horas de pé ainda, assim, no varadouro mesmo, para chegar até aqui. Mas a maioria depende do transporte escolar. O que fazer com o que aprendeu depois de tanto esforço? Eu quero ser professora. Também? Você quer dar aula hoje? Eu quero dar aula para criancinhas. Para crianças? É. Educação infantil? É. Aonde? Na cidade. Na cidade? Você quer sair da reserva? Não, se tiver aqui na reserva, melhor ainda para mim. Mas se não tiver, eu pretendo sair. Muitas das políticas públicas para a manutenção da reserva e da floresta em pé só existem graças às associações. Através delas, os moradores se organizam e fazem valer a ideia de preservação. E aqui é um movimento, né, uma instância que foi criada para unir, né, os seringueiros, né, os extrativistas. Né? Então, através da concessão de uso, todos os programas de governo que chegam, os programas sociais, têm que ter, né, uma declaração pela apropriada. Né? Então, é uma entidade que tem um grande movimento aqui dentro da Chico Mendes. Uma das metas que a gente espera para melhorar e reduzir um pouco do desmate hoje é o preço da borracha efetivo, né? Que dê mais condições para o seringueiro e uma educação, né, com mais eficiência e transporte, né? Nós temos a mais qualificado, né, que aí melhora as condições. Outra parte que o povo tenha acesso a esse programa, né, do governo. É uma das metas que a população da Chico Mendes tem para o futuro de melhorar. E no próximo bloco, nossa expedição nesse trecho da floresta continua. Entre curiosidade, aventuras e paisagens de tirar o fôlego, exemplos de um povo que usa a criatividade para reescrever a história da reserva extrativista Chico Mendes. Não sai daí que o Good News volta já.